Todo empresário já sabe que precisa implementar a IA no seu negócio, mas a maioria deles não sabe por onde começar, não sabem quais processos automatizar primeiro, como fazer isso. Meu nome é Leonardo, faço parte aqui da Arcon AI, a gente é uma empresa que automatiza processos de outros negócios por meio da inteligência artificial, e hoje eu vim mostrar para vocês 3 processos básicos que todo empresário precisa automatizar para que ele não fique atrás da concorrência, para que consiga otimizar custos, aumentar faturamento e aumentar a produtividade do seu negócio. E o primeiro processo que a gente tem aqui é o processo de atendimento ao cliente. E antes de mostrar como que funcionaria essa automação, queria mostrar aqui um dado da McKinsey, que é das maiores empresas de consultoria do mundo, que, segundo ela, 70% das perguntas dos clientes são perguntas repetitivas. Ou seja, a sua equipe de suporte, ao invés de sempre estar trazendo respostas muito personalizadas, algo realmente muito específico para cada caso, na maioria dos casos, cerca de 70% deles, são perguntas que essa equipe sempre recebe. Então, perguntas semelhantes, como essas que eu listei aqui num caso, por exemplo, de um e-commerce. O produto possui troca? Tem garantia? O produto é original? Como posso rastrear o pedido? O produto é à prova d'água? Então, o que a gente observa? A gente observa que, na maior parte dos casos, os atendentes, o suporte, ele vai estar respondendo sempre as mesmas perguntas e acaba sendo algo muito manual e algo muito repetitivo. Então, é uma atividade assim, essencial que pelo menos uma IA automatize uma parte do processo e às vezes ali algum atendente, alguma pessoa de suporte fica para casos mais complexos ali, mais específicos de atendimento. E a gente presumindo ali que uma interação custa em média R$2 ali, isso contando o salário que a pessoa recebe, que o atendente recebe, né? E o tempo que ele vai gastar com a interação dessas. Se a gente tem 300 interações por dia, a gente tem R$600 gastos com atividades repetitivas, atividades que poderiam estar sendo substituídas por uma automação, por uma inteligência artificial que conseguiria fazer esse mesmo papel. E aí, beleza, Léo, eu sei que dá pra gente resolver essa questão, mas como que a gente vai automatizar esse processo? E aí eu trouxe um exemplo aqui bem por cima mesmo, mas só mostrando para vocês como é que ficaria ali um esboço de um fluxo. Então a gente tem uma mensagem recebida por ali um cliente, tirando alguma dúvida, querendo algum suporte, e aí o agente de IA recebe essa mensagem, e aí ele tem ali acesso a ferramentas como o CRM, com todos os dados ali dos clientes, em que ele pode verificar cada caso, verificar onde está o pedido, verificar a compra daquele cliente, qual a situação dela. Arquivo de especificações da empresa, então caso a pessoa tenha alguma dúvida acerca da empresa, acerca de como que funcionam os produtos, uma pergunta mais geral da empresa, o agente já tem acesso a esse material. Uma ferramenta de roteirização também, caso seja ali o caso da empresa, então caso o cliente queira rastrear ali um produto, queira saber alguma informação mais voltada a essa parte mais de logística, a gente consegue ligar um agente IA para ele ter esse acesso à ferramenta e ele mesmo tirar as dúvidas direto, sem ter que a pessoa fazer isso manualmente. E aí, isso ligado a um modelo como, por exemplo, o GPT-4o, que é um modelo que vai basicamente conseguir responder todas essas perguntas, todas essas dúvidas, tendo acesso a todas essas ferramentas, então ele vai ter tudo que é necessário para tirar essas dúvidas e conseguir fazer esse suporte de maneira automatizada. E aí, trazendo um comparativo de antes e depois dessa automação. Antes a gente tinha um panorama ali, um exemplo aqui no caso, né? De 3 atendentes fazendo todo o processo de maneira manual. Então a gente tem 3 pessoas ali que estão dedicadas numa jornada CLT ali para fazer esse atendimento. E aí a gente tem um custo médio ali de uns R$12.000 por mês. Esse custo obviamente pode variar para cada empresa, para cada cargo, se é uma pessoa mais sênior, dependendo dos benefícios, enfim, vai variar. Mas a gente trouxe uma média ali de R$12.000 por mês de custo para a empresa. A gente tem um tempo médio de resposta que pode chegar em 1 hora ou até mais. Então a gente tem clientes que vão tirar dúvidas, eles não conseguem ter uma resposta instantânea ou próximo disso. E aí vamos supor que a gente tem uma satisfação de 75% ali, já que a gente tem um processo de atendimento que não é tão rápido, que às vezes o cliente, por uma dúvida, ele vai deixar de comprar na empresa, ou por uma dúvida ele fica mais incomodado com essa situação e acaba diminuindo a satisfação. E aí, após a automação, o que a gente tem? A gente pode ter ali facilmente só um atendente resolvendo atividades mais complexas, então dúvidas mais específicas, algo realmente mais nichado. E aí, um custo de cerca de R$5.500 por mês, contando que a gente teria só um atendente e ali um valor só de manutenção mesmo da IA ou algo do tipo. A gente tem um tempo de resposta instantâneo para essas perguntas mais básicas, então aí ela consegue responder de maneira instantânea ali o cliente, qualquer dúvida que ele tiver, então não vai ter esses problemas ali de demora,
de um cliente tirar uma dúvida e deixar de comprar porque a resposta não foi rápida. A gente sabe que em vendas ali, uma resposta rápida, um site rodando rápido é algo essencial para que o cliente não deixe de comprar. E aí, fora isso, é super factível a gente pensar no aumento de satisfação para 90%, já que o suporte anteriormente pode ser algo que demore muito em muitos casos, a pessoa vai mandar uma mensagem de noite, na maioria dos casos ela vai ser respondida só no dia seguinte, de manhã ou de tarde, porque o atendimento não vai rodar 24 horas, então com a IA também a gente teria esse atendimento sempre rodando e a gente consegue uma otimização de custos, uma melhora da satisfação do cliente e uma resposta imediata. Sem contar a diminuição da dor de cabeça, né, tendo só um atendente comparado a 3 atendentes que a gente tinha antes. E aí trazendo a economia disso num ano, seria cerca de R$78 mil por ano, nesse caso, 6.500 por mês, né? Então isso só de deixar de pagar todos aqueles salários, aqueles benefícios para aquelas pessoas que estariam alocadas no atendimento, uma economia ali de R$6.500 por mês. Isso gera uma redução de 55% nos custos, uma melhora da satisfação em 15%, uma resposta 100% instantânea, então, a não ser nos casos complexos, que pode demorar, caso seja uma pessoa manualmente fazendo, pode demorar algum tempo, enfim, mas de dúvidas mais simples, a resposta é 100% instantânea com a IA. E aí, fora isso, a gente tem uma disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, caso o cliente tenha uma dúvida no final de semana, caso o cliente tenha uma dúvida fora do horário comercial, ele vai conseguir sempre ter uma IA ali atendendo ele e fazendo todo esse processo sem precisar ele esperar o dia seguinte para tirar essa dúvida, enfim, não ter essa agilidade toda nesse processo. Pronto, pessoal, o segundo processo que a gente tem aqui é o processo de qualificação de leads. Ou seja, chegam leads, potenciais clientes ali para a empresa, e aí é esse processo de qualificar esses possíveis clientes para entender se eles são realmente o perfil ali da empresa, se faz sentido seguir ali com atendimento, enfim, esse processo ali de entender se faz sentido aquele contato que o vendedor normalmente costuma fazer manualmente, né? Então, o que é uma situação muito comum ali nesses casos? A gente tem, por exemplo, aqui 100 leads recebidos, então, seja por meio de uma campanha, passivamente, enfim, seja da forma que for, a gente tem 100 leads recebidos. Vamos supor aqui que a gente tem 5 vendas desses 100 leads, e aí dos 95 leads que restaram, a gente tem 70 leads desqualificados, então leads que não faziam sentido ali fecharem com a empresa, e a gente tem 25 leads que a venda não foi realizada, então que o vendedor ali não conseguiu fazer aquela venda, o possível cliente estava ali no perfil da empresa, mas realmente o vendedor não conseguiu fechar a venda. E aí desses 70 leads desqualificados, esses leads não se encaixavam nos fatores ali de qualificação, então por exemplo aqui, eles não tinham budget para comprar a solução, então não estavam alinhados ali acerca do porte da empresa, do faturamento, autoridade, necessidade, time, enfim, eram leads que não estavam realmente qualificados. E aí, com isso, o que a gente tem um panorama inicial ali? Trazendo um exemplo que a gente tem 200 leads no mês ali para esse mesmo exemplo de empresa. A gente tem um vendedor que fala com todos esses 200 leads manualmente, então ele faz todo esse processo manual, falando com cada um, independente se aquele lead está qualificado ou não para fechar. E aí a gente tem 10 vendas por mês, a gente tem um ticket médio de R$10 mil. E aí o que a gente tem, o que a gente espera ali depois de uma implementação como essa? A gente tem ali os mesmos 200 leads por mês, sendo que a IA faz todo esse processo de qualificação. Então, quando o lead chegar, o vendedor não vai mais passar aquele tempo todo perdendo, conversando ali com o lead, querendo saber se faz sentido ou não, marcando uma reunião desnecessária em muitos dos casos. Então, realmente só vão ser passados para o vendedor aqueles leads que estão fazendo sentido, aqueles leads que têm alguma chance de fechar. E aí, com isso, a gente espera tranquilo, assim, super factível a gente pensar em um aumento ali de 2 vendas por mês, então totalizando em 12 vendas por mês, já que aquele vendedor vai conseguir ter uma atenção maior daqueles outros leads que não realizaram a compra, que ele não conseguiu vender, ele vai conseguir fazer um follow-up mais personalizado e vai ter mais tempo, vai estar mais otimizado para conseguir aproveitar melhor o seu tempo e fechar mais vendas, né? E aí isso com ticket médio, o mesmo, né, de R$10 mil, e com esse aumento de vendas a gente teria ali nesse caso um aumento de R$20 mil de faturamento mensal, que seriam 2 projetos com ticket médio de R$10 mil, que resultaria num resultado ali de mais de R$240 mil de faturamento ao final do ano. Então você vê que ao invés de todo esse processo ocorrer de maneira manual, do vendedor gastar horas do dia ali, que imagina quanto de tempo que ele não gasta
com esses ali 140 leads que não eram qualificados. A IA vai fazer todo esse processo para ele e ele vai pegar realmente só aqueles contatos que estão qualificados, que faz sentido ele entrar em contato e que estão disponíveis ali realmente para ele fazer a venda. Pronto, e o último processo que a gente tem aqui é o processo de processamento de faturas. Então, quando a empresa ali recebe uma fatura, uma nota fiscal, e aí tem que fazer baixa desse documento, tem que atualizar o sistema financeiro, tem que responder ali um fornecedor, dependendo do caso. Então, é esse processo também que a gente consegue automatizar. Inclusive, é um processo que a gente já tem um vídeo aqui no canal explicando. Então, eu vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhada depois e conseguirem se aprofundar um pouco mais nessa automação. Mas o que é uma situação muito comum nesses casos? A gente tem uma fatura que chega por e-mail ou por WhatsApp, esse arquivo é baixado, os dados são digitados no sistema financeiro, é feito ali, a pessoa faz o conferimento se aqueles dados realmente bateram, adiciona a fatura no sistema, responde o fornecedor confirmando o recebimento, e aí, enfim, a gente vê que cada fatura a gente tem todo esse processo ocorrendo de maneira manualmente, em muitos casos ali de muitas empresas, e a gente consegue fazer com que uma IA substitua todo esse trabalho. Então a IA mesmo, ela vai receber o arquivo, né, por e-mail, por WhatsApp, vai baixar sozinha, vai atualizar o sistema financeiro sozinha, sem precisar de nenhum auxílio. Ela mesmo não vai precisar conferir, no caso, né, porque é uma máquina fazendo, então vai estar muito menos suscetível a erros também manuais. A fatura vai ser adicionada automaticamente e a resposta a gente também consegue fazer ela automaticamente, tanto que a gente mostrou isso no vídeo passado, né? Então, a IA realmente consegue substituir todo esse processo, que se a gente for colocar ali que a empresa recebe um número de faturas considerável durante o dia, são poupadas ali, horas ali mensalmente, semanalmente, só desse processo. A gente consegue ganhar fazendo isso facilmente, uma automação até que simples, mas muito eficiente ali para uma área financeira. E a gente consegue dedicar ali essa pessoa ali que está responsável para outras atividades mais estratégicas, enfim, outras coisas ali voltadas à área. E aí, qual o panorama que a gente tem nesse caso? Então, antes a gente tinha um processo 100% manual, a gente tem um processo muito mais suscetível a erros, porque é uma pessoa fazendo isso manualmente, ela também gasta tempo conferindo, enfim. E aí a gente tem horas desperdiçadas mensalmente. Então, é um processo realmente nada otimizado, um processo super substituível por uma inteligência artificial, por uma automação. E aí, após isso, o que a gente tem? A gente tem um processo 100% automático, então não vai precisar mais de nenhuma pessoa fazendo esse processo, enfim, não vai ser mais necessário. A gente tem uma assertividade muito maior, porque é uma máquina fazendo isso, é uma IA, então a gente não vai ter esses erros manuais, que são muito mais suscetíveis quando é uma pessoa fazendo esse processo. E a gente vai ter horas disponíveis do tempo dessa pessoa para atividades estratégicas, enfim, para outras funções ali da área financeira. Então, com a automação simples, a gente consegue realmente poupar esse tempo todo e resolver ali esse problema e poupar essas horas ali que seriam gastas mensalmente, semanalmente ali pela empresa. Pronto, pessoal, e as automações são essas. Como eu falei, a última a gente já tem vídeo aqui no canal. As outras duas de qualificação e de atendimento são próximos vídeos que a gente vai postar aqui no canal também para demonstrar para vocês. Caso vocês queiram entender um pouco mais de como que isso funciona na prática, tirar uma dúvida com a gente, entender melhor como que é possível implementar isso no negócio de vocês, nosso contato também está aqui embaixo. E como eu falei, a gente vai seguir postando mais automações, então se inscreve no canal, dá like no vídeo também se vocês gostaram, se tiverem alguma dúvida também podem ficar à vontade.